Glória a Deus. Deus é bom demais. Evangelho de Mateus 18, a partir do versículo 10, conta uma parábola muito conhecida. Parábola da ovelha perdida. Versículo 10 diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Repita comigo: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Amém? O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Fecha teus olhos. Pai, abençoa essa casa. Nós já te louvamos, nós já te adoramos. Seus filhos já ofertaram, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, libera teus anjos, Pai. Realmente estava um clima, Senhor, estava uma guerra, mas a unção, ela despedaça, o louvor quebrando o coração, e a unção despedaça todo o jugo, Senhor. Já conseguimos sentir uma liberalidade da parte dos céus. Espírito Santo, fique à vontade, fala com quem está presente e com aqueles que estão assistindo ou vão assistir essa live, Jesus. Que essa noite de ceia, Senhor, o Senhor possa marcar as nossas vidas com tua graça e o teu amor, e só quem crê diga amém. Preste muita atenção, essa parábola é muito conhecida, irmãos. E o Senhor me tocava em ministrar uma mensagem falando do Cristo, porque o Cristo, ele veio para esse mundo com uma intenção. O Pai envia o Cristo para um propósito, tem uma intenção. E qual foi a intenção do Cristo? Está no versículo 11: o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Olha para o teu irmão e fala assim: você era um perdido. E você vai entender, tá, irmão? Você era um perdido, mas o Pai te encontrou. O Pai nos encontrou, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Existe um propósito debaixo dos céus. Jesus Cristo não veio à toa. Ele veio para resgatar o que se havia perdido. O que estava perdido, agora ele é reencontrado. Então há uma graça e um poder do Espírito Santo de Deus essa noite para colocar tudo em ordem dentro do teu coração. Às vezes você está dentro na casa do Senhor, mas você ainda não foi encontrado da forma que você gostaria, ou você não está vivendo aquilo que você gostaria de viver. Mas o principal já aconteceu. O Senhor já te achou. O Senhor já nos achou. Nós estávamos perdidos, mas o Pai nos achou. Entenda uma coisa: às vezes dentro da casa do Senhor você se sente às vezes perdido dentro da igreja. Às vezes é um ambiente, às vezes é uma pessoa, às vezes é um monte de coisa. Mas o negócio não é para o lado de fora, o negócio é do lado de dentro. O negócio não é com o ambiente, o negócio não são com as pessoas. O negócio é que o Espírito Santo está trabalhando dentro do teu coração. E você precisa entender o propósito que Deus morreu, entregou Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Então ele veio para recuperar, achar, trazer de volta aquele que se havia perdido ou que estava perdido. E é muito interessante, você precisa ter isso no teu coração. Quando você começa a partir de princípios, como já foi falado aqui, e você começa a entender alguns princípios, você vai dar mais valor à mesa. Você vai começar a entender melhor o propósito do Senhor na terra. Porque quando você conhece o projeto de Deus
e ver como ele aplicou na sua e na minha vida, você vai entender, puxa, Jesus veio realmente para resgatar o que estava perdido. Ele conta essa parábola não é o propósito da mensagem, mas entenda uma coisa, ele conta essa parábola que um homem que tinha 100 ovelhas, e que deixa as 99 guardadas e vai buscar aquela que se perdeu. E é tão forte isso, o sentimento desse pai, desse pastor, é o sentimento do Senhor. Por quê? Porque ele não está preocupado com as 99 já está guardada. Ele está preocupado com aquela que se perdeu. Porque as 99 já está salva, já está guardada, já entendeu o propósito, mas uma se perdeu. E a Bíblia diz que o pastor, ele, Cristo, ele fica mais alegre com aquele que ele achou que estava perdida do que com as 99. Aí a Bíblia fala que Jesus vai dizer assim, por quê? Porque ele não quer que ninguém se perca. Ah, meu irmão, se você entender isso, o propósito do Senhor Jesus Cristo era resgatar aquele que estava perdido. Então você vai entender que o Senhor Jesus Cristo tinha um propósito, ele tinha uma intenção, ele tinha um desígnio. E Lucas 19, versículo 10, ele vai falar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele vai colocar isso no versículo 10, contando a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que estava perdido, mas a salvação entra na casa dele. O filho de Abraão também é encontrado. Ele estava trabalhando, ele estava enganando, ele estava totalmente errado, mas a Bíblia diz que quando Jesus entra e encontra com ele, o próprio Cristo diz, ei, entrou salvação. E quando entra a salvação é porque o Senhor está trazendo de volta aquele que estava perdido. Então olha para o teu irmão e fala assim, Deus não vai deixar você se perder, meu irmão. E se você se perder, Ele sabe muito bem como te trazer de volta. Ele sabe muito bem aonde você mora. É igual a casa de Zaqueu. Ele sabia onde Zaqueu morava. Ele sabia o porquê que Zaqueu estava naquela árvore. Ele sabia. Então tudo tem um propósito debaixo do céu. Mas o maior propósito do Senhor Deus e Israel através de Cristo era trazer aquele que estava perdido. Olha que tremendo. 1 Timóteo capítulo 1. Esse capítulo é demais. E você vai entender um pouco da história do nosso apóstolo Paulo e as palavras que ele começa a trazer ao nosso coração para entendermos realmente que nós estávamos perdidos, mas o Senhor Jesus Cristo nos achou. Capítulo 1, a partir do versículo 15. Olha que tremendo. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o melhor. Eu sou? Irmão, se o apóstolo Paulo está dizendo que ele é o pior, imagina você. Imagina eu. Então você precisa entender, eu estava perdido, estava envolvido com tanto pecado, estava envolvido com tantas coisas no mundo, mas o Cristo morreu na cruz em meu lugar para me resgatar, para me trazer de volta. Então Deus quer trazer uma igreja para o propósito que Ele já designou para cumprir no Filho. O apóstolo Paulo vai dizer que ele é o pior dos pecadores, e ele vai explicar isso. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza na sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Irmão, se Jesus Cristo alcançou Paulo, o apóstolo Paulo, o antigo Saulo, que era um perseguidor, matador de judeu, matador de cristão, e a misericórdia do Senhor alcançou ele, você acha que a misericórdia de Deus não vai alcançar até os piores dos pecadores, que a gente às vezes para nós não vale mais nada, não tem mais jeito, mas para Ele tem um propósito, porque através de Paulo Ele queria trazer algo sobre a minha e a tua vida, para nosso coração.
Se o Senhor Jesus Cristo alcançou a misericórdia, alcançou Paulo, então não tem ninguém que ele não possa sarar, transformar, libertar e salvar. Amém? Você consegue entender que existe um Deus na terra que está preocupado com os pecadores, está preocupado. E para qual propósito ele quer? Porque ele tem um resgate, ele quer resgatar muitos. Mateus 20, 28, a Bíblia diz que ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. É muito forte você entender algumas coisas na palavra. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos. E nós iremos entender dentro dessa mensagem, que eu vou tentar resumir o máximo, para ganharmos um tempo. Eu expliquei isso na semana passada e falei a diferença da graça e da misericórdia. Entenda uma coisa: quando você tem uma dívida na velha aliança, a velha aliança tinha alguém que estava devendo. A pessoa tinha misericórdia da dívida que essa pessoa estava devendo para ela, mas a dívida não era paga. Isso é misericórdia. Eu tenho misericórdia de você. Você estava me devendo X, porém a misericórdia, ela não cobre, ela não paga. A graça é aquela dívida que você tem, mas que alguém já pagou. O Cristo já pagou todo o preço para que eu e você fôssemos alcançados pelo esse amor. Então a graça e a misericórdia é algo tremendo. Quando você entende a misericórdia e entende a graça, que alguém pagou a dívida em seu lugar, você começa a entender, a desfrutar do amor do Pai, do Filho, o Espírito Santo de Deus. Então ele veio para salvar muitos, mas o propósito do Senhor é para que ninguém se perca, para ninguém se perder. E para ninguém se perder, alguém tem que abrir o coração. Quando você reconhece a pessoa de Cristo e você reconhece quem nós somos, irmão, você começa a identificar a graça do Senhor. Você começa a desfrutar da graça de Deus, que é o favor não merecido. Nós não merecemos, mas a graça nos alcançou. O evangelista João vai dizer que não foi nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu, ele que nos trouxe aqui. Você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe para sentar à mesa, para desfrutar da mesa, para sarar tuas feridas, para curar teus sentimentos, a tua alma, mas para você desfrutar como herdeiro e co-herdeiro de Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque o propósito do Senhor é salvar muitos. Essa era a intenção de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 4. O propósito de Deus era esse, desde o princípio, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. A vontade do Pai sempre foi resgatar os filhos. A vontade do Senhor Deus, ao enviar Cristo, era trazer de volta o Filho para a comunhão. E precisava ter um sacrifício, o Cristo, a ovelha, o Cordeiro de Deus, para eliminar, para suprir, para pagar. E como que foi pago isso? Com a morte, com o derramamento de sangue. Você conhece, talvez conhece bem ou não, mas na antiga aliança, para os pecados serem perdoados, o sacerdote tinha que imolar o cordeiro, um animal. Haveria um derramamento de sangue. O altar tinha que ter o holocausto, o sangue do animal, para que o sumo sacerdote entrasse. Passava no tabernáculo do altar do sacrifício, para a bacia de bronze, para o átrio, para o santo lugar, e depois entrasse no santíssimo lugar, onde a glória de Deus ia ser invadida no santíssimo lugar, onde estava a presença da arca da aliança. Entenda, mas para a arca, a unção, a graça da unção do Espírito descer sobre a arca, a unção de Deus só descia por causa do sacrifício.
E o sacrifício, irmão, que era a primeira coisa que tinha que ser feita, tinha que ter derramamento de sangue. Mas isso na velha aliança, aonde operava a misericórdia de Deus. Agora, o Deus de Israel tem uma intenção e um projeto para a humanidade. Não tinha mais o sangue de animal, porque imagina quantos pecados, quantos animais, quanto derramamento de sangue, e nenhum sangue cobriria eternamente. Mas existe um Deus que olhou no céu, olhou para a terra e olhou e viu nós aqui, o ser humano, e falou para o filho: filho, eu tenho um projeto, e o meu coração é esse. Você vai ter que entregar a sua vida para remir, para redimir, para lavar. O teu sangue vai cobrir uma multidão de pecados, e todos os que crerem serão salvos. Aí a graça nos alcançou. Por quê? Porque foi pago um alto preço, irmão. O sangue do Cordeiro foi derramado em nosso favor. Existe um Deus que já estava preocupado, já estava gerando algo no mundo, na sua glória, e já olhava tudo isso, porque Deus, na onipresença, a onisciência dele, já sabia que o Antigo Testamento não ia suprir. Então ele teria que enviar o filho dele. E eu não sei se você entende bem, mas o testamento, ele só tem valor depois da morte. Testamento enquanto alguém está vivo não tem valor nenhum. O testamento só tem poder depois que alguém morre. Por isso um novo testamento, por isso uma nova aliança. Abre-se um novo testamento, por quê? Porque o Cristo morreu em nosso lugar, e ele deixou um testamento para a igreja. Ele deixou uma herança para a igreja, porque ele morreu, e esse testamento só tem poder porque ele morreu. Esse novo testamento, a qual nós hoje, no nosso século, passamos a viver no século, desde o primeiro século. A igreja primitiva, ela começa depois da morte de Cristo. Por isso se abre um novo e vivo caminho, um novo testamento. O Cristo que morreu em nosso lugar deixou as promessas, e tudo aquilo que ele já conquistou na cruz é herança nossa. E nós só temos esse direito porque ele morreu em nosso lugar. E nós fazemos parte, irmão, desse novo testamento. Você consegue entender o poder do novo testamento? O poder do novo e vivo caminho? O poder da graça de Deus? O preço que ele pagou? Então você vai ver muitas pessoas, muitas direções, muitas revelações dizendo que ele deu a sua própria vida para remir toda a iniquidade. Tito 2, versículo 14, ele deu a si mesmo por nós, para remir de toda a iniquidade, e purificar para si peculiares pessoas, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Põe para mim que eu quero falar algo aqui. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. O que é remir? O sangue dele apagou todos os pecados e iniquidades que nós cometemos. O sangue do Cordeiro tem o poder de remir. Então, quando ele apaga a cruz, o sacrifício da cruz, ele morre, ele deleta e apaga todos os nossos pecados pelo poder da cruz, pelo poder do sangue. Ele nos conecta novamente com a graça de novamente estarmos na presença do Pai. Então entenda isso. Ele entregou para si, ele entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade. E o que? E purificar para si mesmo um povo particularmente seu.
um povo peculiar, separado, dedicado à prática do que é bom. Olha para o teu irmão e fala assim: você precisa entender por que Deus morreu na cruz. Fala para ele, é comprido, mas ele vai entender. Você precisa entender porque qual o propósito Deus morreu na cruz, que não foi só para pagar os teus pecados. Ele quer que ele encontre um povo na terra, escolhido, peculiar, particular, para praticar o que é bom nessa terra. Ei, a igreja precisa dar o testemunho para quem? Para Deus. Por isso que o crente tem que ser diferente. Por isso que já falou aqui que o crente não pode filmar, beber, ficar vivendo uma vida mundana, não. Quando você conhece Jesus Cristo, quando você foi remido, quando o sangue de Jesus já te limpou, já te purificou, já te santificou, Ele está te dando algo para você exercer nessa terra, para você ser uma pessoa diferente, para você ser uma família diferente. E a Bíblia diz que Ele escolhe um povo peculiar, particular. É um povo, Ele não quer só uma pessoa, Ele quer um povo, uma nação, um povo realmente que sabe para que Jesus morreu naquela cruz e por qual propósito Ele morreu. Então existe algo que está em você, é a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo vai fazer você fazer o que é bom. A tua carne não quer que você faça o que é correto. A tua carne não quer que você faça o que é bom. Mas o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele vai te ensinar a fazer coisas boas. E tudo que você fizer com bondade, com benignidade, oh meu Deus, com teu coração puro, o próprio Deus vai assinar embaixo e vai trazer crescimento. Quem está crendo? Quem está entendendo? Você está entendendo qual o propósito, qual Deus escolheu a igreja? Quem é esse povo particular? É a igreja. A igreja de Cristo é que faz a diferença na terra. É a igreja que está orando, é a igreja que está intercedendo, a igreja que está sofrendo, levando as marcas de Cristo. Por quê? Porque Ele sabe, a igreja sabe que quem morreu em nosso lugar foi Cristo. E como a bispa já disse aqui, tudo que nós fizermos, irmão, não vai suprir, não vai pagar o preço que Jesus fez por nós, por amor a nós. É isso. E você começa a entender qual o propósito da igreja. A igreja é para fazer o quê? As boas obras. A igreja precisa atender quem? Os órfãos, as viúvas. A igreja é constituída para um grande propósito na terra. A igreja é aonde, irmão, quem é a igreja? Diga, eu sou a igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Quando nós estamos reunidos como igreja, como eclésia, nós somos o corpo de Cristo, aonde um corpo precisa de uma cabeça, e a cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja, é Cristo. Ele é o cabeça, e nós só somos corpo quando nós estamos juntos. Olha para o teu irmão e fala assim: é por isso que você precisa me amar, é por isso que você precisa ter uma igreja, é por isso que você precisa ter pastores, é por isso que você precisa estar envolvido na obra. Por quê? Porque junto nós iremos fazer a diferença, a qual Ele mesmo escolheu um povo para ser bom. Entenda, e tudo que o diabo está projetando nas igrejas, nas mentes de muita pessoa ferida, muita pessoa que não quer mais saber de igreja, é porque dentro da igreja, aonde o local da presença do Espírito Santo precisa reinar, as pessoas ainda não se encontraram com Jesus. E as pessoas foram feridas, e essas pessoas que foram feridas não entenderam o propósito. Por isso que elas trocam de igreja, por isso que elas saem da igreja, por isso que elas largam o ministério, por isso que um monte de coisa. Mas você vai entender as marcas de Cristo, você vai entender o que Cristo tem no céu, no nosso meio, para o nosso meio, para essa geração. E você vai entendendo que vai valer a pena. Você vai entendendo que todo sacrifício que você fizer,
Irmão, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E Deus está vendo que você está pagando o mal com o bom. Você está pagando o mal, irmão, que te fizeram com a bondade. Mesmo que te fizeram mal, você tem que fazer o bem. Porque Deus te escolheu para ser bom. Ser bom, irmão, não é ser perfeito. É escolher fazer o melhor, fazer o de bom. Ser bondoso é uma escolha. Você precisa entender isso. Eu escolho perdoar, eu escolho abençoar, eu escolho amar, eu escolho abraçar. Eu rejeito apedrejar, eu rejeito acusar. Entenda uma coisa, muitas pessoas feridas estão te procurando. Escreve isso. E você às vezes não está vendo que você carrega a presença do Espírito Santo, e o remédio que elas estão procurando já está em você. E você precisa lembrar nessa palavra: Deus me escolheu e Ele já remiu. Então, se Ele já remiu, os meus pecados já foram perdoados, lançados no mar do esquecimento. Quem fica buscando o teu pecado lá no teu passado, irmão, é o acusador. Ele lança, e quer trazer de volta para quê? Para paralisar a tua vida, para paralisar a tua mente, para paralisar o teu ministério. Mas o diabo, que é o acusador que vai buscar no mar do esquecimento, ele só tem a intenção de te paralisar, para te dividir do corpo, para que você não ande junto com o corpo e não tenha mais comunhão com a presença do Espírito Santo na mesa. Entenda isso. Mas o Cristo não é o acusador. O Cristo é aquele que remiu. O Cristo é aquele que já te perdoou, que dos teus passados, dos teus pecados já não lembra mais. Não lembra mais. Só que tem muita gente que está ferida, e ela precisa de uma palavra de vida. E a palavra de vida não é só desse altar. A palavra de vida já está em você. A palavra de cura, a palavra de salvação já está em você. A palavra que vai acalmar a situação, acalmar a tempestade, vai apaziguar os corações aflitos, já está em vocês. Então o Espírito que está em vocês não é um espírito de confusão, é um espírito de paz. Toda vez que alguém se levantar contra a tua vida, toda vez que alguém vier com uma intenção de acusar, toda vez que alguém vier com uma intenção de te ferir, você precisa entender que a sua luta não é contra a carne, que o diabo é astuto desde o início. Ele ficou rodeando Adão e rodeando Eva. A serpente ficava observando e procurando um espaço, até que ele entra e consegue dialogar. Olha só, coisas que ela não conseguia não era nem para entender e compreender. Ela começa a ouvir a voz de uma serpente. Como que você conversa com uma serpente? Como que você começa? E pior de conversar, você começa a dar ouvido. Começa a dar ouvido. Então Deus, na sua onisciência, Ele já sabia. A permissão dele é tremenda. Mas entenda uma coisa: por que está escrito? Por que esse livro tem 66 livros? Inspirado pelo mesmo Espírito de Deus. Ele não cai em contradição nem em tempo, e nem fora de tempo, nem em estações, nem décadas, nem séculos. Eles não se perdem, porque é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que tomou Moisés para escrever o Pentateuco, o mesmo Espírito que tomou os juízes da lei, o mesmo Espírito que tomou os profetas maiores e melhores, o mesmo Espírito que tomou os poetas, os salmos, os provérbios, os cânticos, o mesmo Espírito que tomou os evangelhos, o mesmo Espírito que tomou Paulo para escrever 13 livros da Nova Aliança, é o mesmo Espírito que está em nós. É o mesmo Espírito que está em você, meu irmão. Você precisa ungir os seus ouvidos. Não é todo mundo que você precisa ouvir, dá atenção. Não, paralisa toda a conversação do diabo, paralisa todo o contra-ataque na tua mente, paralisa, dá uma ordem.
Porque o Espírito Santo, irmão, não veio por acaso, ele veio com alto preço para estar conosco. E tudo que o diabo quer é o quê? Que você não ouça a voz do Espírito Santo. Você ouça a voz de A, de B, de C, menos o Espírito Santo. Mas eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus Cristo. O mesmo Deus que remiu a igreja através do sangue de Jesus é o mesmo que enviou o Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que Deus vai aguçar os seus sentidos. Deus vai aguçar os seus sentidos na pessoa do Espírito Santo. E toda conversação, toda contaminação, tudo que veio para impedir a santificação, a pureza de coração, Deus está eliminando nesta ceia. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ao tomar da ceia, Deus vai te limpar nessa noite, pelo poder do sangue de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Oh, meu Deus. É muito lindo entender isso, irmão. E por que que Deus fez tudo isso? Ele nos reconciliou com Deus. O sacrifício nos reconciliou. Nós não estávamos em comunhão com o Espírito Santo, com Deus. Então existia um propósito debaixo do céu. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. O sangue de Jesus. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Segura, Rose. Além de sermos santificados, justificado pelo sangue de Jesus, irmão, nós seremos salvos da ira. Quando a Bíblia fala assim, o dia do Senhor, ele está falando da ira de Deus. Quando você vê na Bíblia, o dia do Senhor, está falando da volta de Cristo. Então, o Espírito de Deus, o sangue de Jesus, ele já te justificou. E além, ele vai além. E iremos além. Seremos salvos da ira. A graça de Deus é onde nós estamos hoje. Preste atenção aqui, olha para cá. A graça de Deus está nos sustentando hoje. Mas quando vir o dia do Senhor, todo o amor, toda a graça do Senhor será retirada dele. Ele vai advogar, ele vai justificar, ele vai entrar com juízo no dia dele, com martelo de ferro. Toda a graça vai ser retirada na terra. Ele vai julgar a terra conforme a sua escolha de hoje, conforme a tua escolha do seu dia a dia. A sua escolha, irmão, vai definir a justificação do juízo final. Por isso que você precisa valorizar o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. E além do sangue que foi derramado, não foi só para justificar, foi para nos salvar da ira vindoura. Que o Senhor vai julgar, separar o trigo e o joio. Que Ele vai separar as ovelhas dos lobos. Que Ele vai dizer, bendito seja vós, escolhidos do meu Pai, venha ao reino do meu Pai. E para aqueles que vão à esquerda, vão ser julgados eternamente, e vão queimar no inferno, meu irmão. Entenda uma coisa, é muito sério isso. E tudo que o diabo quer é que você não entenda o poder da remissão do sangue, remissão dos pecados, da iniquidade. E você continua levando a vida como você acha que deve levar. Tudo que o diabo quer é fazer você ir levando, ir andando, ir vivendo. Mas tem um propósito do céu. Eu não acredito, irmão, que nós estamos aqui só esperando a trombeta tocar. Eu não acredito, irmão. Eu escutei algo ontem numa série que eu estava assistindo.
E eu ouvi um cara falar assim: tem gente que morre, mas tem gente que não morre. Sabe por quê? Porque o que ele faz vira, irmão, nunca morre. Ele pode ter descido à sepultura, mas o que ele fez está vivo até hoje. A história é contada. Cristo, irmão, ele morreu e ressuscitou. Mas eu acredito que Deus quer levantar uma igreja que vai marcar gerações, que vão olhar para trás e falar assim: meu Deus, eu estava lá. Eu estava desde o início daquela obra. Eu vi como começou. Eu vi os contra-ataques. Eu vi quanta família entrou, quanta família saiu. Eu vi quantos batismos. Eu vi quanta obra a gente fez. Mas eu vi que depois daquele culto Deus mudou a minha história. Eu fiquei sabendo de claramente com Deus por qual propósito eu nasci. E Deus não te criou, meu irmão, para você ser um crente sentado aí, colocar essa benção aí, sentado sobre essa cadeira, e não fazer uma obra além da qual Deus está contando conosco. Deus quer marcar essa geração, e Ele está contando comigo, está contando com você. Você sabe que eu pedi para Deus, falei: Deus, eu quero um novo desafio, Deus. Minha vida está muito tranquila. Coragem, irmão, de falar isso? Deus, eu quero um novo desafio, Deus. Quero ver o que eu não vi, quero guerrear a guerra que eu não guerrei ainda. Eu quero entrar em lugares que eu nunca entrei. Quero experimentar coisas que eu nunca experimentei, Jesus, na Tua presença, no Teu Espírito. Deus, Pai, eu quero vestir uma armadura, Jesus. Eu não quero estar alistado só no exército e ficar lá fazendo parte de um corpo que não se move. Não, Pai. Eu quero que você me agita, me levanta. Me toma, Jesus. O que o Senhor quer comigo na terra? Quer que eu seja pastor, sacerdote, profeta? O que o Senhor tem comigo, Jesus? Eu não quero ficar só lendo Bíblia, orando, não, Senhor. Eu quero ir para o campo de batalha. Eu quero botar a mão no arado. Senhor, eu quero fazer alguma coisa acontecer. Senhor, eu quero um bairro, eu quero a cidade. Jesus, eu quero uma nação, Jesus. Eu estava lendo a história de um homem, estudando um pouco a história de um homem, que estava num propósito de jejum, 40 dias só na água. E nós vamos chegar ainda, quem crê? 40 dias só na água. E Deus calado, 40 dias, jejum 40 dias. E Deus não falou nada. 40 dias, família. 40 dias, encerrou o jejum. Deus, vou fazer mais 40. Camarada fez mais 40, Herbert. Mais 40 dias de jejum na água. Meu irmão, acabou o jejum. Deus não falou? Ele abriu mais 40. Ele falou: Deus, enquanto o Senhor não falar comigo, o Senhor sabe que eu não vou parar de jejuar. Acabou 120 dias de jejum. Acabava intercalado, tá, irmão? Não vai fazer que você vai morrer. 40 dias, ele está no último dia do jejum, do terceiro jejum de 40 dias. O anjo do Senhor desce dentro do quarto dele. Ei, homem, ó, sou enviado do Senhor Deus vivo. Vi os primeiros 40 dias de jejum que você fez. Vi o segundo 40 dias de jejum que você fez. E vi os terceiros jejum de 40 que você fez. Pega as tuas malas, vai para a Argentina. Você vai procurar um nome lá que eu não lembro. O cara foi para lá, irmão, na Argentina. Desceu na rodoviária, procurou alguém, falou assim: você conhece o fulano de tal? Aí ele falou assim: como assim, você está procurando falar com ele? Eu estou procurando, o senhor conhece, sabe me direcionar para onde que eu vou? Isso anos atrás, não tinha internet, irmão. Não tinha Google para você pesquisar a história. Hoje você tem lá a história dele no Google. Não tinha internet, não tinha nada. Mas o jejum, a direção que ele decidiu tomar em Deus, anos atrás, antes da internet, se você entrar no Google, você vai ver o nome dele. Nome esquisito. Todo profeta é esquisito. Aí o cara falou assim: mas como você quer falar com ele? Não, eu estou aqui na direção do Senhor.
porque o Senhor falou para mim que ia descer um rio de cura sobre a Argentina. Aí ele falou: você não conhece o nome dessa pessoa que você está falando? Aí ele falou: não, quem que é? É o presidente da Argentina. Você não vai conseguir falar com ele. Aí ele falou assim: vou. Deus me trouxe aqui. E foi entrando, foi ali, bateu lá no, se eu não me engano é Casa Rosa, era Casa Rosa, lá é conhecida como Casa Rosa, Estados Unidos, Casa Blanca, Casa Rosa. Chegou lá, o segurança, irmão, barrou ele e falou assim: você não entra aqui, você não pode ser proibido. Quem é você? Não, eu sou enviado do Senhor, o Senhor me trouxe para cá que eu tenho uma mensagem para o teu presidente. Você acredita nisso ou não, irmão? Se você jejuar, orar, clamar, se humilhar e aguardar em Deus, porque às vezes você está fazendo um jejum e está querendo alguma coisa, e Deus está querendo outra coisa. Às vezes você está num propósito querendo um A, e Deus falou assim: meu filho, não, esse A não é agora, eu quero o B, depois eu dou o A, o C, o E, o J. Irmão, ele falou assim: qual que é o recado? Não, eu tenho que dar para o presidente. Não, o recado não, você tem que falar para mim. Se você não falar para mim, eu não te levo no presidente. Não, Deus falou para mim, debaixo de um propósito, que ele tem rio de cura sobre a Argentina. Americano, o cara americano. Aí ele falou assim: é rio de cura? Tá bom. Então tá bom, se você me curar, eu te levo até o presidente. Ele tinha uma doença alguma doença, não lembro agora o detalhe do testemunho. Até peço perdão porque isso não estava no script. E aí ele começou a orar, e Deus curou aquele homem, irmão, instantaneamente. Eu não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia. Ele leva o americano missionário para o presidente, abre as portas. Olha o jejum, o poder da oração, abre portas, movimenta os céus a teu favor, irmão. E quando Deus dá uma ordem, acabou, está dada. Ele entra na presença. E o presidente na época sofria de uma doença. Ele não saía em fotos, não saía em jornais, não saía em revistas, que ele tinha uma doença de pele. Irmão, Deus trouxe a cura sobre o presidente. E ele falava assim, o missionário falou assim: Deus tem uma cura, um rio de cura sobre a Argentina. E o que é que você quer, missionário? Eu quero 3 semanas dentro do estádio. Olha que ousado. Eu quero 3 semanas dentro do estádio, que nós iremos fazer um congresso. Deus vai curar a Argentina. Irmão, ele falou assim: se Deus te usar para me curar, eu libero os 3 semanas, você não vai pôr R$1 ali, eu faço o congresso para você. Eles entraram em oração, ele pôs a mão sobre o presidente, a pele do homem foi curada. O avivamento chegou sobre a Argentina. O PIB, a história da Argentina economicamente foi virada de ponta cabeça. O missionário, Deus usou o missionário para mudar a história da Argentina, com um grande avivamento de chuva de cura. Você sabe o que nós estamos precisando, irmão? De homens corajosos que entrar no quarto para orar, para jejuar, para acreditar que Deus ainda é Deus. Que Deus ainda, através do sangue do Cordeiro, pode abrir mar vermelho, pode enviar o corvo, pode parar o sol. A igreja precisa acreditar novamente. Deus tem cura para a tua vida. Deus tem libertação para a tua família. Irmão, mas Deus está te chamando para um grande propósito, para uma grande fidelidade, uma grande obediência. Senão a gente vai ficar aqui, ó. Entra mês, sai mês, entra mês, sai mês. Eu entendo o processo exatamente de qual nós estamos passando. Mas Deus me trouxe essa mensagem. Por quê? Porque Ele quer remir a noiva, quer santificar, quer purificar, porque Ele quer ser Deus para operar sinais e maravilhas no nosso meio. Se põe de pé no seu lugar. Vou continuar essa mensagem domingo que vem.